Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu fui incumbido com uma nobre tarefa. A tarefa de falar, compartilhar uma palavra com você a respeito desse tema que nós estamos aí nesse propósito, que é avivamento. E para falar sobre isso, eu senti muito de falar sobre um tema muito poderoso e que infelizmente não é tão falado nos nossos dias de hoje quanto deveria ser falado, que é a respeito de santidade. Muitos dos avivalistas, eles falavam isso. Existem histórias do avivamento da Rua Azusa que William Seymour, ele apenas conseguia falar uma coisa. Ele falava: arrependei-vos, saiam dessa vida de pecado. E mesmo se a gente for entender a história de John Wesley, era a principal mensagem dele. Hoje eu estava fazendo um breve estudo e eu reparei uma coisa muito interessante no ritual que eles faziam para oferecer um sacrifício perante Deus. Em Levíticos 4 está escrito isso. Quando a pessoa ela queria fazer um sacrifício, ela pegava um cordeiro, um carneiro, um animal, ela impunha as mãos sobre esse animal. E aí, simbolicamente, o que estava acontecendo? Ela estava transferindo os pecados dela para aquele animal. Por isso, o que acontece, uma vez que isso ocorre, o que esse animal merece? Ele merece a morte, porque o salário do pecado é a morte. E aí a pessoa é santificada através desse ato. O cordeiro é levado ao templo e ele é sacrificado. É claro que esse ato é um ato simbólico e profético, né? Não é tanto ao pé da letra. É profético porque ele aponta, na verdade, para aquele que realmente tem o poder de limpar limpar-nos de todo o pecado, que é Jesus. Então Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, como a gente até viu lá no nosso documentário de Páscoa. Jesus, ele sim é o nosso Cordeiro Pascal e é nele que nós depositamos. É profético por causa disso, é simbólico porque não é literalmente o Cordeiro que ele recebe os nossos pecados, mas é um símbolo, é um simbolismo de que você está aceitando o sacrifício de Jesus previamente, no caso do Antigo Testamento. No caso do Novo Testamento é interessante porque até quando em Colossenses 2 fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, está falando basicamente que Cristo, ele carregava por si só o próprio Deus, o poder perfeito de Deus. E aí o texto continua falando que é por estarmos nele que nós conseguimos receber esse mesmo poder. É por estarmos em Cristo, porque ele tornou possível isso a nós. Então, uma vez que Cristo ele é o nosso principal exemplo, qual que era a situação de Cristo? Cristo ele era perfeito, ele era santo. Uma vez ele sendo santo, ele se comunica melhor com o Pai. Ele, como na Bíblia também fala em Hebreus, ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Ele é a perfeita demonstração de Deus. Por quê? Porque ele é santo. Uma vez ele sendo santo, ele foi considerado um sacrifício aceitável perante Deus no nosso lugar. E isso é lindo. Uma vez que nós somos santos, nós nos colocamos nesse mesmo lugar de Jesus. E nós nos tornamos aceitáveis aos olhos do Pai. Isso é muito poderoso. Quando Cristo ele foi esse exemplo para nós então podemos receber aquilo que estava sobre a vida de Cristo. Uma vez que isso acontece, nós podemos carregar dentro de nós o poder total de Cristo, de Deus. E aí nós conseguimos então trazer o avivamento para as nossas terras. Inclusive John Wesley ele tem uma frase muito interessante que ele fala: a conversão tira o homem do mundo, mas apenas a santificação tira o mundo de dentro do homem. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Não significa que você não pode errar, não significa que você não pode ter algum deslize, mas significa que assim que você errar, você vai lembrar de por que você veio aqui na terra, o que você está fazendo aqui na terra. E aí você vai se colocar na presença de Deus e falar: Deus, me perdoa por isso.
eu dei um passo para trás no meu relacionamento com Deus e eu quero correr de volta para os seus braços. É essa posição de coração, de relacionamento com Deus que nós precisamos ter. Por isso eu queria abençoar a sua vida e te fazer um pedido. Nós precisamos de avivalistas na nossa nação, na nossa terra, no nosso bairro. E para isso acontecer, você só precisa de uma coisa: ter um bom relacionamento com Deus. Se livre de tudo que te prende para trás e corra rumo ao alvo que é Cristo. Deus abençoe a sua vida.